Meus senhores, Deus tem realizado muitos desejos que, creio eu, Ele mesmo tem colocado em meu coração. Dentre eles, eu posso listar aos irmãos alguns. Por exemplo, ensinar teologia em linguagem simples e para pessoas tão piedosas quanto simples e famintas pelo Evangelho, como tem sido desde o momento que eu fui convidado a estar nessa comunidade. Comungar com uma igreja bíblica e confessional não apenas nominalmente, mas que tem em mãos os símbolos de fé reformados e os valoriza. Ter uma escola teológica, ainda que seja apenas um embrião de algo maior que nós queremos e desejamos e sonhamos em ter. Ter uma reunião de oração semanal. Ter na igreja 2 grupos que, muito mais do que ministérios de homens e mulheres ou encontros de homens e de mulheres, seja um projeto que tenha um objetivo de ser uma verdadeira fraternidade de pessoas nobres e piedosas. Ter, irmãos, um culto reformado, simples, segundo o princípio regulador do culto, ou seja, regido pelas Sagradas Escrituras. Culto esse completo, pactual, com as crianças presentes e com os sacramentos sendo oferecido dominicalmente. Ter um culto matutino, porque eu creio que pela manhã, cedo, nós devemos buscar ao Senhor como nós estamos fazendo agora. E após anos de espera, ter 2 cultos aos domingos. Ter um corpo de presbitério, como nós temos na nossa igreja, para tanto me auxiliar, quanto para continuar a obra depois que o Senhor me retirar daqui. E aqui eu faço uma confissão para os irmãos, uma confissão pública do meu pecado, porque eu menti para os irmãos. Eu disse para os senhores que eu ia preparar homens melhores do que eu, mas na verdade Deus me quebrantou e enviou homens muito melhores do que eu, formados por Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador. E estes homens, eles têm me preparado e me afiado para melhor servir a igreja. Eu, na minha presunção, achei que ia ensinar alguns homens, e Deus trouxe homens para me ensinar. Hoje mais um desejo se realiza para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciaremos uma série expositiva em Romanos. Eu sou grato primeiramente a Deus, porque Ele me escolheu, me salvou e tem sido profundamente misericordioso comigo. Depois eu agradeço publicamente a minha mãe, a minha saudosa avó, que me criaram nos caminhos do Senhor, mesmo com todas as dificuldades que tiveram. Eu agradeço sobremaneira a minha esposa, pois ela é a parte mais forte do meu ser, é o pilar deste ministério, do meu ministério. Agradeço a Sônia, infelizmente ela não está presente, e seus filhos que me deram a oportunidade de trabalhar nesta comunidade. E agradeço cada um dos senhores que tem tanto amor, carinho, respeito e preocupação comigo, que me cobrem de oração e de muitos mimos, e que confiam tanto em Deus que creem que Ele pode usar um vaso diminuto e frágil de barro como eu para ensiná-los e guiá-los nos caminhos do Senhor. E é claro, pela paciência sem medida de me ouvirem e de me aturarem nos meus muitos defeitos. Eu quis falar tudo isso para ensejar essa nova série de exposições que será intercalada com as exposições em Mateus e não tem a menor previsão de encerramento. Iremos com muita calma. Hoje nós veremos um pequeno panorama geral com alguns apontamentos sobre o propósito e as ênfases doutrinárias do apóstolo aqui em Romanos. E diga uma coisa para os irmãos, vai ser um panorama, vai ser um estudo panorâmico, então vai ser uma palestra. Não, irmãos, é culto. Nós nos reunimos para cultuar, e abrimos a Bíblia para cultuar, e lemos a Bíblia, e expomos a Bíblia para cultuar, seja num panorama ou seja numa exposição de um verso ou de um capítulo. Diferente do que eu faço,
Eu vou usar apenas uma versão bíblica e durante a exposição, eu não tenho esse costume, mas eu lerei muitíssimos textos. E para agilizar, eu não pedirei que os irmãos abram sempre esses textos, um ou outro talvez, mas que os irmãos anotem esses textos que vão ser lidos e releiam depois em casa. E que o bom Deus, nosso Deus, Senhor e Salvador, nos ajude e nos ilumine. Iniciemos aqui lendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, verso 19, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte, verso 19: Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós e nos auxilia nessa jornada que nós iniciamos hoje. Guia os nossos passos, ilumina os nossos olhos, os nossos corações, que nós possamos trazer todos os nossos pensamentos cativos à Tua palavra. Nos instrui, Senhor, fortalece a nossa confiança na graça, na justificação, pela graça, por meio da fé, na eleição, na salvação que não pode ser perdida, na nossa pecaminosidade e na nossa dependência da Tua graça. Que nós possamos aprender, crescer e com isso depender e glorificar o Teu santo nome, do Teu santo nome, como é devido. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, eu não gastarei tempo algum com especulações a respeito de origem, autoria, data, controvérsia sobre os destinatários, se essa carta foi mesmo escrita para Roma ou se para alguma igreja em Éfeso, e outras coisas mais que os teólogos se debatem. Com base naquilo que eu li, os irmãos acompanharam pelo Instagram, li pra caramba, li muitas introduções. Eu apenas citarei uma ou outra estimativa ou aquilo que é consenso. Porque de resto, a minha posição, os irmãos sabem, ela é conservadora e é fundamentalista, desprezando assim intermináveis disputas e com humildade, me apegando àquilo que tem salvo, que tem enriquecido e que tem movido à adoração multidões de crentes ao longo da história da igreja. Algumas das pessoas mais piedosas e que mais influenciaram a igreja, elas foram convertidas pelo Espírito Santo de Deus pela leitura e meditação nessa carta de Romanos. Posso citar para os irmãos Agostinho, Lutero, John Wesley, John Stott, Sproul, Karl Barth. São alguns dos importantes nomes que foram alcançados por Deus pelo estudo em Romanos. A sua influência, a influência destes homens e principalmente a influência desta carta para a cristandade, ela é incalculável. Nós temos diante de nós uma carta escrita pelo apóstolo aos gentios, Paulo, à igreja da cidade de Roma. Roma, a capital do império e considerada na época a capital de todo o mundo gentílico. Gentílico, gentil, aqueles que não são judeus, para os irmãos se apropriarem do termo. Desde muito cedo, a tradição cristã ela reconheceu a autenticidade da carta e da sua autoria.
Quando Paulo ele estava na Ásia Menor, ele ouviu os sérios problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E de lá da Ásia, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Depois ele viajou, e estando já na Macedônia, ele recebe de Tito preciosas informações sobre o arrependimento da igreja de Corinto, da repercussão e o que causou a sua primeira carta na igreja de Corinto. Então, ele escreve a segunda carta para a igreja de Corinto e pouco depois ele viaja e vai pessoalmente visitar os irmãos. E é de lá, de Corinto, que provavelmente ele escreveu aos romanos. Ele passou 3 meses nessa região grega, entre Corinto e Acaia, antes de ir para Jerusalém, onde foi levar as ofertas que as igrejas gentílicas elas tinham reunido para favorecer os irmãos prosélitos, como nós vemos em Atos capítulo 20, e Paulo fala nessa carta. Paulo faz essa coleta entre os gentios para que eles possam sustentar a igreja que estava em Jerusalém, que estava passando fome. A data da redação sugerida é entre os anos 54 e 58, ano do Senhor, ou depois de Cristo. Notem que é uma carta muito recente à morte do nosso Senhor. O destinatário, a igreja na cidade de Roma, é muito provavelmente uma alusão a várias pequenas comunidades locais reunidas em diversas casas, ou como alguns chamam, igrejas-casas, e não a uma única instituição. Haviam várias comunidades, várias igrejas, a igreja em Roma. Era uma comunidade que Paulo não conhecia pessoalmente. A tradição do catolicismo romano afirma que Pedro fundou esta igreja, o que não se sustenta biblicamente e nem pelos testemunhos da história. E nós notamos que Paulo ele não fala absolutamente nada nessa carta a respeito de Pedro. A igreja em Roma, ela não foi iniciada, ao menos não diretamente, por algum apóstolo, mas ela foi iniciada por crentes simples, leigos, que ouviram o evangelho e começaram a proclamar o evangelho para os seus vizinhos, amigos e parentes. E nessa situação há 2 teses principais. A primeira tese é que essa comunidade tenha sido formada por algumas testemunhas do milagre que aconteceu em Pentecostes, em Jerusalém, que é registrado em Atos capítulo 2. Contrariando aquela ideia de língua dos anjos, o testemunho espantado das pessoas que presenciaram a descida do Espírito Santo em Atos 2 diz o seguinte: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Notem, ninguém foi nascido em línguas de anjos ou línguas, né? Eles nasceram em algum lugar e tinham alguma... Continuamos o texto. E eles vão dizendo as etnias: partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2:17. Talvez esses judeus que estavam lá, convertidos, tenham fundado alguma comunidade, e essas comunidades foram se proliferando em Roma. A outra tese que é muito possível e muito provável é que, facilitado pelas muitas e famosas estradas construídas pelo Império Romano, influenciados pela Pax Romana, a paz romana, aonde o império governava e tinha paz de quase todo o mundo conhecido da época. Então você tinha as estradas que você podia ir e vir, você tinha uma grande capital, você tinha um comércio intenso, um efervescente comércio.
Dessa forma, cristãos desconhecidos, talvez até mesmo algum deles evangelizados pelo ministério de Paulo aos gentios, tenham então fundado essa comunidade. Tenham viajado para Roma, encontrado alguém, conversado, falado e aquilo tenha dado início a uma igreja. Era uma igreja formada por judeus, prosélitos, mais um termo para nós aprendermos, prosélitos são gentios, ou seja, que não são judeus, que se converteram ao judaísmo. E agora esses prosélitos do judaísmo estão se convertendo ao cristianismo. Então, judeus, prosélitos e gentios diretos, pessoas que não chegaram a passar pelo judaísmo. Há certa disputa sobre qual é o maior grupo dentro da igreja. E a primeira coisa a se dizer é que para isso, Paulo, se haviam mais judeus ou mais gentios na igreja de Roma, Paulo não estava nem aí para isso. Isso é uma coisa que nós catalogamos, essa ideia, judeus e gentios, porque Paulo na carta ele vai trabalhar contra essa ideia. Paulo aponta que ambos, judeus e gentios, eles estão debaixo do pecado. E que o caminho da justificação por meio da fé está aberto para ambos, judeus e gentios. E que Abraão é o pai de todo aquele que crer, para ambos, gentil ou judeu. E que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enfim, não há diferença, ele escreve, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Isso a gente vai ver lá no capítulo 10, daqui uns 4 ou 5 anos. O teólogo Hendrickson, ele argumenta de maneira irrefutável que o predomínio da igreja romana era de gentios. Ainda que seja impossível nós apontarmos alguma proporção exata disso, se era 60 gentios, 40 judeus, ou se era 55 gentios e 45 judeus, ou se era 90 gentios e 10 judeus. A proporção exata, então, não pode ser apontada. Outros teólogos, como Herman Ridderbos, John Murray, o que eu comprei semana passada, um teólogo luterano, agora não lembro o nome, eles acompanham essa mesma ideia de que a igreja em Roma, a sua maioria era de gentios. E é muito interessante que nós vamos ver nos textos, quando nós fomos expondo, que a maioria dos outros teólogos e intérpretes dizem que são judeus a maioria. E quando você olha o texto, Paulo mostra claramente que não são judeus, porque ele está sempre se incluindo para vocês, a salvação é dos gentios, a qual vocês se incluem, ou seja, vocês gentios de Roma se incluem, e assim por diante. Para defender a tese, ele aponta 5 provas textuais internas. Outra coisa que esse teólogo acerta é que quando afirma a possibilidade de haver igrejas-casa, como eu falei, pequenas igrejas, mas igrejas-casa somente de judeus, igreja-casa somente de gentios e outras que estavam então misturados. Meus irmãos, as cartas do Novo Testamento, elas contêm teologia aplicada à vida da igreja. E as cartas de Paulo, elas são geradas pela necessidade de trabalhar um problema ou problemas específicos. Mas esse não é o caso da carta aos Romanos. Alguns estudiosos chegam a defender que Romanos não é apenas uma carta a uma igreja, mas que é um tratado teológico, de tão rico em teologia que ele é. Claro que essa ideia não é o caso, mas que o texto ele tem um caráter oficial, isso é absolutamente inegável. É o texto bíblico mais próximo de uma apresentação sistemática da fé cristã, sistematizando a fé cristã para o nosso entendimento. Lutero, ele chegou a dizer que Romanos é o evangelho mais puro da Bíblia. E aí você pode até pensar, mas espera aí, o evangelho mais puro não é o evangelho? Não são os evangelhos? Mas os evangelhos, nós temos a narração de momentos da vida de Jesus para que nós vejamos, creiamos que ele é o Filho de Deus, o Redentor, mas a fé não está sistematizada nesses evangelhos. O evangelho não está sistematizado.
E aqui Paulo ele sistematiza isso de forma que nós podemos aprender, tá? Todos pecaram, sim, e agora? Todos estão debaixo da condenação da lei, sim, e agora? Mas a graça de Deus veio salvar, tá? Mas quem? Tanto judeus como gentios, mas de que forma? Somente pela fé. Isso vem por graça. E assim por diante ele vai desenvolvendo isso. Há quem diga que dentro da Bíblia Sagrada, como se nós olhássemos para a Bíblia como uma caixa de tesouros, o colar mais valioso dessa Bíblia seria a carta de Romanos. E nós vamos expor Romanos 8 à noite. E quem diz isso geralmente diz que desse colar mais valioso, Romanos 8 é a pedra principal. É a pedra mais linda, é a pedra que dá mais paz. Uma coisa que nós partilhamos com os destinatários dessa carta, nós hoje como igreja e os romanos, é a necessidade de nós termos uma exposição sólida e um entendimento claro do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós passamos por várias igrejas, passamos por vários cultos, vários congressos, várias escolas teológicas, mas nunca, jamais ninguém nos ensinou como é simples e a cadeia, como é ligado os elos da nossa salvação. Não é verdade? Quando nós encontramos a teologia reformada, a tradição reformada, aquilo parece tão simples, tão fácil, tão explicadinho, a Bíblia se torna tão clara. Nós precisamos de mais, irmãos, de exposições como essas que nós vamos fazer em Romanos. Muitas controvérsias que têm assolado o arraial evangélico são tratados de maneira profunda nessa carta. O coração do autor, de Paulo, ele estava inundado de humildade e de gratidão. Um teólogo diz que o fato de que Cristo havia se revelado como um salvador amável a um perseguidor da igreja, tão amargo como Paulo foi, desconcertava Paulo. Como que eu posso ser tão amado? Que Deus possa, à luz desse maravilhoso texto, por sua misericórdia nas exposições que se seguirão, mesmo debilitadas pela minha fraqueza, que Ele possa fazer-nos crescer em graça e entendimento, para que nós possamos dizer junto com o apóstolo, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho. E não somente dizer que nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas entender o Evangelho, e crer no Evangelho, e viver pelo Evangelho, e se necessário for, morrer pelo Evangelho. Que Deus nos ilumine para que pontos obscuros da nossa débil fé possam ser iluminados pelo Espírito Santo de Deus, pela sua luz sagrada, e quem sabe, assim como produziu gloriosos frutos na história da igreja, que as exposições nesta carta de Paulo aos Romanos possa produzir em nosso meio, em nossa história, em nossa igreja e em nossa vida, gloriosos frutos, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Meus irmãos, de todo o material que eu pesquisei, de tudo que eu li, quase 50 introduções, eu creio ser bom o resumo panorâmico que o reverendo Hernando Dias Lopes fez, e por isso eu tomei a liberdade de utilizar grande parte do meu esboço inicial nas suas exposições. Com isso eu dei uma incrementadinha, engordando um pouquinho, com o Hendrickson, que é maravilhoso, e com mais outros 2 teólogos. O Hernandes Dias Lopes, ele aponta 5 razões para Paulo escrever essa carta. E eu ressalto que essas razões, elas não estão em ordem de importância, mas elas estão aleatórias. E a primeira razão seria pedir oração da igreja a seu favor. De imediato, pedir oração para a sua perigosa viagem a Jerusalém, para onde ele queria levar as ofertas, como eu já falei, das igrejas gentílicas, para os santos de Jerusalém. E ele escreve o seguinte:
Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Paulo, meus irmãos, ele sabia dos riscos que ele estava correndo. Por quê? Porque os judeus odiavam Paulo. Para eles, Paulo era um apóstata, que outrora foi um judeu zeloso, mas agora apostatou da fé e estava pregando contra a lei e contra a tradição judaica. Além disso, o próprio orgulho humano podia fazer com que essas ofertas que foram levantadas com tanto custo no ministério de Paulo nas outras nações, elas fossem desprezadas ou até mesmo rejeitadas pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, sim, a sua maioria quase plena, eram de judeus convertidos. E os judeus tinham um problema com os gentios. Como assim? Como que vão trazer dinheiro dos gentios para nós? Nós, o povo da promessa. Então, havia esse orgulho mesmo dentro da igreja. Em segundo lugar, Paulo escreveu também para demonstrar o desejo de visitar a igreja em Roma. Nós sabemos que ele não fundou essa igreja, como nós dissemos, e ele não conhecia essa igreja. Ele diz no capítulo 1 o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido pelo Senhor. Romanos 1. O texto atrás que eu falei lá de ele pedindo oração é de Romanos 15, verso 30, tá? Eu esqueci de falar para os irmãos. Aqui é capítulo 1, verso 13. Ele propôs em seu coração muitas vezes ir conhecer a igreja em Roma, mas foi impedido. Aqui, meus irmãos, nós devemos aprender que homens de Deus, eles são impedidos por Deus de fazerem certas coisas. E que, para isso, Deus pode usar até mesmo o diabo. Nós vemos nas outras cartas de Paulo sendo dito que em um momento Satanás resistiu, que eles não puderam ir em tal lugar, em outro momento o Espírito Santo impediu, e em todos esses casos nós sabemos que quem impediu foi o Senhor Deus, nosso Pai. Diz Paulo o seguinte: mas até agora tenho sido impedido. Um texto como o de Romanos, onde nós vamos aprender sobre a soberania de Deus, tem muito a ensinar a todos aqueles que imaginam ter controle sobre as suas vidas, ou que sempre deverão ser bem-sucedidos, já que são filhos do rei. A gente ouve um monte dessa baboseirada por aí, né? Falando em soberania, até onde nós sabemos, meus irmãos, a primeira vez que Paulo foi a Roma, ele entrou em Roma pela Via Ápia, em cadeias. Estava preso. Foi a primeira vez que ele visitou, como um prisioneiro. Nós aprendemos assim a ser dependentes de Deus, quando Ele quer nos levar ou quando Ele quer nos impedir, Ele define os modos que isso vai acontecer e nós devemos aprender a aguardar. E enquanto aguardamos, devemos aprender a sermos piedosamente satisfeitos com aquilo que Deus fizer na nossa vida. Terceiro motivo, ele tinha o desejo pastoral de compartilhar algum dom espiritual com os crentes em Roma. Eu acho isso maravilhoso. Paulo, ele era um homem com um intelecto brilhante, uma vontade férrea e um coração compassivo, escreveu Hendrickson. Ele é a perfeita combinação entre um missionário, aquilo que nós vemos no livro de Atos, e um teólogo, aquilo que a carta aos Romanos vai deixar bem claro para todos nós. E essa combinação gerou um pastor preocupado, zeloso e decidido a ter comunhão com essa igreja. Um servo do Senhor que orava por aqueles que não conhecia. Olha o que ele escreve: porque Deus me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações. Romanos 1, verso 9 e 10.
A maioria dos comentaristas, eles partem do pressuposto pragmático para justificar os motivos do desejo de Paulo visitar a igreja de Roma. Eles vão dizer que o interesse tem o desejo de fazer Roma uma base do seu trabalho no Ocidente, que é o próximo ponto que eu vou falar aqui. Ou então, um incentivo missionário para a viagem que ele deseja fazer para a Espanha, seja em ajuda de oração ou em ajuda financeira. Ou até mesmo uma motivação teológica, correção de alguns erros, ou aparando as arestas do que a igreja de Roma conhecia. Mas, meus irmãos, há uma razão que é profundamente pessoal: o anseio pela comunhão com os irmãos de Roma. O próprio Paulo formula isso já no início do seu texto, e nós faríamos muito bem de pegarmos o motivo que fez Paulo escrever a carta dentro daquilo que Paulo mesmo escreveu. Ele quer ir à igreja de Roma para ser uma bênção para eles e para ser por eles reanimado. E assim, nós vemos, meus irmãos, Paulo desejoso de comungar dons espirituais com essa comunidade. Olha o que ele escreve: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Capítulo 1, verso 11. No capítulo 15, relatando o seu desejo de ir evangelizar a Espanha, ele afirma que gostaria de ir somente para a Espanha, de ir somente depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Que coisa meiga, que coisa maravilhosa, que amor! Como é que foi, meus irmãos, que nós perdemos esse interesse pela igreja do Senhor? Nós nos agarramos a placas e não ao corpo de Cristo. Como seria bom se em cada viagem que nós fizéssemos, independente do motivo que nos levasse a viajar, nós desejássemos gozar um pouco da companhia dos irmãos naquela localidade, visitar os irmãos, falar sobre o que Deus está fazendo na igreja em Blumenau, ouvir o que Deus está fazendo naquela igreja, compartilhar bênçãos. Quarta razão, ele deseja fazer de Roma uma base para o seu desejo de evangelizar a Espanha. Ainda que eu não ache que esse seja o principal, é também um desejo. Ele diz o seguinte: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá eu seja encaminhado por vós. E depois ele diz: e passando por vós, irei à Espanha, no capítulo 15. Encaminhado por vós, ou seja, que ele seja enviado à Espanha por aquela igreja de Roma. Uma igreja que ele nem conhece, uma igreja que ele quer conhecer. Paulo viajou bastante, meus irmãos, e o mundo ficou pequeno para Paulo. Ele tinha uma forma de fazer missões que Deus entregou para ele. Ele não ia em cada casa, em cada vilarejo, mas ele procurava as maiores cidades. E nas maiores cidades ele evangelizava e deixava formada uma igreja, porque ele tinha certeza que o fogo que iniciava com essas pequenas igrejas nas grandes cidades ia se espalhar para as pequenas. Então aqui na região ele não iria em cada cidade, ele viria em Blumenau e depois ele partiria para outra região. E aí ele iria para Itajaí e depois ele iria para outra região. E aí ele iria para Florianópolis. Só que chegou um momento que acabou essas cidades grandes no Oriente. E agora Paulo está olhando para o Ocidente, ele está olhando para o último reduto do Império Romano, o mais afastado que havia, a Espanha, e ele quer trabalhar lá. E para que isso fosse possível, era necessário que ele tivesse uma base intermediária. Assim como para evangelizar o Oriente, ele usou Antioquia como uma base. Ele ia e voltava constantemente para Antioquia. Agora ele queria uma base entre a metade do caminho da onde ele estava para a Espanha. E essa base ficava justamente em Roma. Além de necessitar, obviamente, apoio financeiro e apoio de oração. Eu peço sempre para os irmãos oração por mim. Eu fico
pasmo como tem pessoas que não dão bola para isso. Ela parece que Deus já botou a mão na cabeça dela e disse, olha, tem tudo aqui para ti, não precisa de mais nada, esgotou, ninguém precisa orar por ti. Irmãos, a gente precisa de oração, nós precisamos orar uns pelos outros, e eu preciso de mais da oração dos irmãos, para que não vacile e não caia da fé. Não é nem para explodir de gozo no espírito ou algo assim, é para me manter. E Paulo, o apóstolo Paulo, tinha esse mesmo pensamento, irmãos. E ele queria ser enviado. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas hoje acordam de manhã. Pá, o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou abrir uma igreja. Tem alguma coisa para fazer? Não tenho nada para fazer. O que vamos fazer? Vou fazer uma igreja. Vou abrir um ministério. Eu sinto que Deus me enviou. Não, Paulo, o que ele está fazendo? Paulo foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas para ir para a Espanha, ele quer passar antes por Roma, para ter comunhão com os irmãos, para saber o que está acontecendo naquele lado do mundo. Ele não é o especialzão, como muitos acham hoje que são especialzões. E aí ele quer ser, como é biblicamente, o modelo bíblico, ele quer ser enviado. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Quinta razão, com esse objetivo em mente, ele escreve para apresentar-se como apóstolo. Não esqueça, a igreja não conhece ele. A igreja de Roma não conhece Paulo, Paulo nunca tinha ido lá. E como é que ele escolhe se apresentar? Olha, meu nome é Paulo, eu tenho tal idade, eu fui ensinado por Gamaliel, eu fui convertido com tanto tempo, fiz isso, fiz aquilo, fiz tal faculdade, tal MBA, e tal isso e tal aquilo. Foi dessa forma, irmãos? Não foi dessa forma, porque Paulo, nós vamos ver no início, Paulo escreve assim, Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado pelo evangelho de Deus. Paulo, quando ele vai se apresentar para a igreja, ele faz uma apresentação detalhada do evangelho que ele está ensinando, porque o evangelho é o que define Paulo. O que ele crê é o que define ele. Será que nós podíamos fazer o mesmo de nós? Paulo chega ao ponto de dizer, esse é o meu evangelho. Nós vamos ver isso. E quando ele diz isso, esse é o meu evangelho, ele não está dizendo que o evangelho dele é diferente dos outros. Vamos lá, vamos caminhar aqui, senão eu me perco. De certa maneira, nós podemos dizer que Paulo ele está em Romanos apresentando um currículo, mas não da sua vida, um currículo da sua crença e da sua pregação. Como os crentes romanos eles não conheciam Paulo, ele necessitava apresentar-se. O nome de Paulo, ele era rodeado por muita controvérsia. Pensam, meus irmãos, ele perseguiu a igreja. Ele judiou de crente, ele fez crente apostatar da fé, ele prendeu o crente. Ele era um judeu zeloso, mas aí ele é convertido e depois ele passa a ser um crente fervoroso. Mas os crentes têm medo desse cara. Será que ele é de verdade? Será que ele não é falso? Será que ele não vai entrar na nossa comunidade para ver quem é crente aqui e vai mandar prender? Mas aí ele sai do judaísmo e para os judeus ele vira um apóstata, um maldito, alguém que tem que ser apedrejado até a morte. As informações que chegam às comunidades mais distantes a respeito de Paulo provavelmente não são das melhores, porque a gente sabe que a fofoca vai muito mais rápido e a mentira vai muito mais rápido que a verdade. E a mentira e a fofoca e a inverdade, ela é muito mais doce aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, nós guardamos mais. Eu posso falar aqui para os irmãos 1h30 de verdades. Se eu falar uma bobagem, é aquilo que os irmãos vão guardar. Essa é a verdade. Infelizmente, nós somos assim. Ele era um antigo perseguidor do cristianismo e ele é olhado com desconfiança por uns. E um antigo e zeloso fariseu olhado com desprezo como apóstata pelos judeus. Era necessário que ele se apresentasse e a melhor maneira para fazer isso era apresentar aquilo que Paulo e a igreja de Roma tinha em comum. E o que é que eles tinham em comum? A fé em Jesus Cristo. A melhor maneira era ele apresentar aquilo que foi o motivo da mudança da sua vida, que é o motivo da mudança dos crentes em Roma. E é o que eles tinham em comum.
Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Mais à frente ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Paulo chama o evangelho de meu evangelho. Ele faz isso para que os seus leitores reconhecessem a autenticidade do seu ministério. Ele faz isso em 2,16 e em 16,25. O que ele quer dizer não é que ele possui uma boa nova, o evangelho significa boa nova, não é que ele possui uma boa nova diferente da boa nova dos outros. Não é que ele possui uma boa nova melhor, mais excelente que a dos outros. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma igreja e eu ouvi um pastor afirmando o seguinte, ele disse mais ou menos assim, fulano diz que quer pregar o evangelho. Tudo bem, fulano, mas qual evangelho você quer pregar? Aí eu já olhei meio assim, aonde que esse homem vai chegar, meu Deus? Segundo esse pobre irmão, a Bíblia possui pelo menos 7 evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Então, cada um dos 4 evangelhos é um evangelho. Depois, o evangelho de Paulo, há o evangelho de Pedro e há o evangelho de Jesus Cristo. Aí eu lembro de Paulo dizendo que uns são de Apolo, os outros de Paulo e os outros de Jesus. E ele está falando que esses que dizem que são de Jesus também estão errados. Eu lembro de uma outra conferência que eu estava, que aí o pastor fez toda aquela onda, né? E uns são de Paulo, e outros são de... E os outros são de Jesus, a galera, glória a Deus. Aí ali um pastor mais sério teve que dizer, irmão, vocês não estão entendendo nada. Nós somos de Deus, e o evangelho de Paulo, o evangelho de Jesus é o mesmo. E se você diz que é o pior tipo de crente que você pode encontrar é aquele que diz, eu sou de Jesus. Porque eu sou de Jesus, eu não tenho doutrinas. É o cara especial, é o cara que não tem regra, é o cara que não tem nada, é o cara que fala bobagem pra caramba. É o cara que estraga a fé de muitas pessoas, infelizmente. Mas aí esse homem disse que haviam 7 evangelhos. Isso me marcou bastante, irmãos. Eu já ouvi muita coisa que eu gostaria de não ter ouvido. E depois que eu ouvi, eu não posso desouvir aquilo. São cicatrizes que eu trago da minha caminhada cristã. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é justamente o contrário. Ele está afirmando e sistematizando o evangelho, que é um só, e que é proclamado por todos os crentes verdadeiros. Pois, como ele escreveu aos Gálatas, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que vós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Gálatas 1, perdão. Maldito aquele que traz um outro evangelho. E olha, mesmo que seja um anjo, mesmo que seja o próprio Paulo, mesmo que seja eu. Em segundo lugar, meus irmãos, vamos observar também algumas ênfases doutrinárias expostas aqui em Romanos. A primeira delas é demonstrar justamente isso, que a igreja é uma. Porque se a igreja tem um evangelho, ela é uma só. Ou dito diferente, mostrar a unidade da igreja de Cristo. Nenhuma igreja é perfeita. E a igreja em Roma não era exceção. Ela apresentava elementos da diversidade do povo de Deus. Ela era constituída por judeus, gentios, prosélitos, mas a relação entre eles, com certeza, tinha suas tensões, como nós vemos lá pelo capítulo 14 de Romanos. Assim, com autoridade apostólica, Paulo escreve, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Grego são os gentios, grego somos nós.
O véu do templo, meus irmãos, ele foi rasgado e Cristo, o sumo sacerdote, ele é o caminho reconciliador pelo qual o homem pode ir até Deus, e ele é o único mediador entre Deus e os homens, e ele não é um caminho, ele é o único caminho, e nele foi derrubado toda e qualquer separação imaginada por questões de raça. Em Cristo acabou isso tudo. O povo judeu foi escolhido, mas ele foi escolhido para abençoar todas as nações. E é somente em Cristo, o descendente de Abraão prometido, que essa promessa se cumpre. Um homem, ele não precisa mais entrar no judaísmo para pertencer ao povo de Deus, mas agora, judeus e gentios, eles precisam estar em Cristo para serem de fato o povo de Deus. Assim, meus irmãos, não há nenhum grupo especial, não há cor, não há raça, não há sexo, não há classe social, não há descendência, nada faz alguém ser melhor do que o outro. Há grupos da igreja hoje que precisam compreender isso, porque eles compreendem que existem dois povos diferentes, com duas qualidades diferentes. Mas Cristo, meus irmãos, morreu pelo seu povo, um só povo, o povo de Deus, um povo peculiar. Romanos 10 diz o seguinte: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A outra ênfase é na universalidade do pecado. 3:23 ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outro lugar ele diz o seguinte, Romanos 5, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo, com uma lógica avassaladora, ele desmonta qualquer ideia de que alguém esteja sem pecado ou de que alguém possa ser salvo por obras. Ele desmonta isso. Como um martelo, meus irmãos, ele amassa a presunção humana até não sobrar nada. Todos pecaram e todos são merecedores da justa ira de Deus, tanto judeus quanto gentios, aqueles que estão debaixo da lei ou que nem a conheceram, todos pecaram, toda a raça humana, sejam depravados, sejam presunçosos, sejam moralistas, sejam pessoas que confiam na justiça própria, sejam religiosos, todos pecaram, como está escrito. Não há um justo, nós cantamos isso. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3:10. Outra ênfase, a terceira, é a manifestação da justiça de Deus no Evangelho. Isso é glorioso. É impossível, meus irmãos, não glorificar a Deus ao lembrarmos dos versos 16 e 17 do primeiro capítulo, onde nós lemos o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que passagem, meus irmãos. Essa descoberta de que a justiça pela qual o justo viverá não é a justiça própria, não é a justiça que é obtida pela obediência da lei. Foi isso que escancarou a necessidade de uma reforma na igreja e foi isso que gerou o que nós chamamos de reforma protestante com Lutero. Nós temos que entender que Deus estava irado contra o pecado e, portanto, irado contra o pecador. Mas na cruz, essa ira ela foi plenamente derramada sobre Jesus Cristo e assim ela foi
totalmente satisfeita. É isso que nós chamamos de propiciação. Cristo pagou a dívida, isso nós chamamos de expiação. Ele sofreu a punição, e aquilo que ele sofreu, o crente jamais sofrerá, porque os méritos de Cristo foram aplicados a nós. Isso se chama justificação. É pela fé em Cristo, na expiação do pecado realizada por Ele, que o crente encontra a justiça pela qual ele pode viver. John Stott, ele afirma que o verso 21 aqui do 3º capítulo é um dos maiores adversativos da Bíblia. E como esse verso fala sobre a nossa salvação, irmãos, eu vou discordar dele e vou dizer que é o maior adversativo da história. O texto diz o seguinte, 3 a partir do 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, a conjunção adversativa, mas agora, muda tudo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida, irmãos. Quarta ênfase que Paulo aplica é a própria ênfase do Evangelho, que é a anunciação da doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina da justificação pela fé é a principal ênfase do Evangelho. A justificação, ela não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a bandeira do Evangelho. O Evangelho não é o que nós fazemos para Deus. O Evangelho é o que Deus fez para nós por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A imputação dos nossos pecados a Cristo, o justo morrendo pelos injustos, o santo fazendo-se maldito em nosso lugar, e a imputação da sua perfeita justiça e obediência a nós. Isso é o que define a justificação, e isso nós tomamos posse por meio da fé, crendo. Paulo vai tratar no capítulo 4 que o próprio pai Abraão, o pai da fé, o pai dos gentios, ele não foi justificado por obras, mas ele foi justificado por fé. E assim ele é pai dos judeus e dos não-judeus. Notem o seguinte, eu não apontei, meus irmãos, um tema principal para essa carta, porque ela não tem um tema principal. Ela não possui um tema específico, como apontam alguns teólogos. Paulo, ele trata de uma variedade de assuntos, e nós vamos tratar de todos esses assuntos ao longo das exposições. O desejo de visitar os irmãos, o paralelo entre o primeiro e o segundo Adão, os conflitos contra o pecado, a controvérsia do antinomianismo, ou seja, daqueles que dizem que a lei já não existe mais, não precisa mais ser obedecida, o sofrimento contrastado com a glória futura, a eleição, o governo civil, a ira de Deus, entre muitos outros assuntos que nós vamos ver. Mas há, meus irmãos, um tópico central que ele é anunciado e desenvolvido ao longo de todos esses assuntos e de todos esses temas, que é a justificação pela fé. O justo viverá pela fé, 1:17. Ou, como Paulo lapidou melhor em Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Quinta ênfase, proclamar que em Cristo o crente possui uma nova vida. Meus irmãos, como nós precisamos ouvir disso.
Hoje o crente ele faz no evangelicalismo, o crente é um ímpio, ele chega na igreja como um pecador, ele faz uma oração de fé e ali ele vira crente. E ele é crente, ele é batizado, ele participa da ceia, ele é membro da igreja e tem que trazer o dízimo, por favor, e ele é um crente. Mas a sua vida não mudou. O Espírito Santo não habita nele. Não há diferença alguma, tirando um ou outro palavrão que ele substituiu por um glória a Deus, uma outra ida a um boteco, alguma coisa assim que ele substituiu pela ida na igreja, a Bíblia debaixo do braço, um chavãozinho aqui, um chavãozinho ali, um CD religioso no som do carro ou no celular no ônibus. Mas ele não mudou. Proclamar que em Cristo o crente possui uma nova vida. Meus irmãos, se somos salvos pela graça e não pela obediência à lei, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Podemos nos enganar, e Paulo fala disso em Romanos 6, no capítulo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde. E respondendo a falsas acusações que poderiam surgir e que certamente já haviam surgido em outros lugares, Paulo demonstra que a salvação pela graça não é um convite para um viver frouxo, não é uma autorização para o viver descompromissado. Deus, ele nos salvou do pecado e não para vivermos no pecado. O crente, ele morreu com Cristo e assim ele morreu para o pecado. O pecado não faz mais parte de nós da maneira que fazia antes. Sexta ênfase, anunciar a vida vitoriosa no Espírito, porque não basta você ser limpo, você é cheio do Espírito. E eu vou convidar os irmãos a abrirem Romanos, capítulo 8, verso 5. Romanos 8, 5. Enquanto isso eu vou falando. Irmãos, isso que eu falei de uma nova vida, daquele crente que chega na igreja, faz uma oração e não vira crente, mas vira crentino na realidade, porque todos nós podemos ser crentinos, porque na força da carne, meus irmãos, não é possível nós vivermos uma vida santa, não é possível nós vivermos a nova vida, mas a nossa vitória, ela está na força do Espírito. É o Espírito que nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em santidade. Romanos 8, a partir do 5, vamos ler, vamos acompanhar aí, eu leio e os irmãos acompanham. Paulo diz o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. A sétima ênfase, não menos importante, é a revelação da total soberania de Deus na salvação. Aqui, desde que o catolicismo romano desprezou o Agostinho para andar no meio termo entre Pelágio e a Bíblia, e desde que o movimento evangélico resolveu viver entre o catolicismo romano, requentado por Armínio e a Bíblia, as controvérsias têm sido constantes. O Senhor Jesus disse que não somos nós que o escolhemos, antes é Ele quem escolhe a cada um de nós, e essa doce e soberana escolha ela é desenvolvida pelo apóstolo quando ele escreve citando o Antigo Testamento, e ele diz o seguinte: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. 14:16. Em outro lugar, no capítulo 11, Paulo escreve o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros, eles foram endurecidos. E ele conclui ainda dizendo: porque os dons e a vocação de Deus, o chamado de Deus, eles são sem arrependimento, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que com todos usasse de misericórdia. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus, meus irmãos, é soberano na salvação. A salvação pertence a Ele, e Ele usa de misericórdia com quem quiser e endurece quem Ele quiser. Parece estranho? Paulo diz o seguinte: mas, ó homem, quem és tu para que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Capítulo 9, verso 20 ao 25. E aqui, meus irmãos, eu vou ser obrigado a deixar algo para a próxima semana. E aí eu deixarei para a próxima semana. Vamos encerrar hoje. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Oito, 29. O Pai nos escolheu no Filho, e é o Filho
que nos salvou da ira divina por amor e no poder do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que aplica essa salvação em nós e que nos capacita, meus irmãos, a viver em novidade de vida. A Trindade Santa, 3 vezes Santa, seja toda a glória. Que a nossa confiança, temor e amor sejam alargados pelo conhecimento da obra destinada a nós antes da fundação do mundo. Vamos ler juntos a partir do verso 29, como Paulo registrou: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Assim, meus irmãos, que a nossa fé seja refinada, pois o apóstolo continua dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante da excelência do ministério pactual de Deus, revelado pela Epístola aos Romanos, que nós possamos unir as nossas vozes com a voz do apóstolo dizendo: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Fique em pé e curve a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado pela Tua graça e misericórdia que nos uniu através do poder do Teu Santo Espírito, ao redor da obra de Cristo Jesus, pela fé que nos foi dada por Ti. Obrigado, Senhor, porque depois de todas essas coisas, Tu nos reúne em Teu nome para nos ensinar e que nós possamos aprender o Teu Evangelho de maneira sistemática. E que possamos, ao longo desse aprendizado, crescermos em graça. E que possamos abrir os nossos lábios constantemente em ações de graça por Tua glória, por Teu amor, por Tua majestade, por Tua sabedoria, pela graça que nos foi concedida. Ajuda-nos, Senhor. Ilumina os nossos passos, ilumina essas ministrações, ilumina a Tua santa palavra aos nossos corações sombrios, que a luz do Teu Evangelho possa brilhar, que os nossos olhos possam ver a Tua glória, que os nossos ouvidos possam ouvir da Tua glória e que as nossas bocas possam glorificar o Teu santo e maravilhoso nome como é devido. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.